Boa noite. Oi, Pri. Boa noite, gente. Oi, pessoal. Esperando nossa convidada. Boa noite. Pessoal, hoje a gente tem uma live super especial. Doutora Ula Rebouças, dermatologista. E ela vai tirar muitas das nossas dúvidas sobre doenças de pele e vitamina D, tá bom? Então vamos ver se a doutora Ula chega. Boa noite, oi Deb, Michel, oi Lorena, oi vitaminados. Muita informação da vitamina D, né? Ah, obrigada, Pri. Prendi o cabelo hoje. Porque nas lives, né, fica sempre mexendo no cabelo, aí achei melhor prender hoje. Gente, enquanto a doutora Ula não chega, deixa eu dar uns recadinhos para vocês pra a gente não perder muito tempo depois, tá bom? Então, olha, essa live é sobre o protocolo Coimbra e as doenças dermatológicas. E eu sempre gosto de falar para vocês, o protocolo Coimbra é... A doutora Ula tá me mandando um recado no WhatsApp aqui. Tomara que ela venha, né? Ela falou que já tá pronta. Vamos ver se ela aparece aqui. Quem tiver o WhatsApp da doutora Ula, gente, se tiver alguém aí, manda um recadinho pra ela dizendo que ela já pode entrar. Já tô aqui no Instagram esperando por ela. Se ela não aparecer, eu saio e vou lá falar com ela, tá bom? Mas enquanto isso, deixa eu dar os recadinhos, né? O protocolo Coimbra, ele é um tratamento padronizado. Então, assim, os médicos que a gente traz aqui são médicos que fizeram o treinamento com o Dr. Cícero, tá? Mas, assim, sempre pode haver uma informação um pouquinho diferente do que o seu próprio médico falou. Então, se você ficar com alguma dúvida, gente, deixem a dúvida pra gente aqui no próprio vídeo da live, tá? Essa live vai ficar no IGTV, aí vocês deixam a dúvida, porque a gente não quer que ninguém fique confuso, né? E se eu não souber responder, a gente chama a doutora Ula e ela esclarece pra gente, tá? Mas é isso, a gente tenta fazer sempre as informações aqui nesse perfil, sempre dentro do protocolo Coimbra, tá bom? E essa live também, olha, pra compartilhar, clica no aviãozinho aqui embaixo, tá, gente? E chama quem vocês acham que pode se beneficiar. Ainda não tô vendo a doutora Ula. Vamos ver, espero que apareça logo, né? André, eu já te vi aí, viu? Mami, bom ter a mãe da gente prestigiando, né? E ela é super vitaminada, gente. Tem 78 anos, há 12 anos, desde que eu comecei a tomar vitamina D, que ela toma as 10.000 unidades dela. Super saudável, super bem. Não esquece a vitamina D por nada. Ah, chegou! Oi, doutora Ula, deixa eu lhe convidar. Vamos ver. Oi, Aninha. Tudo bom, doutora Ula? Tudo bem, amor? Tava aqui Você... ajustando as coisas, colocando o fone que tava sem bateria, por isso que eu atrasei. Ah, sim, achei que você tinha se perdido em tantos perfis, né? Pois bem-vinda, doutora Ula. Obrigada por ter aceito Bri- o convite. Obrigada pelo carinho, Aninha, de se interessar por minha fala. Obrigada. Nossa, você tem muitas informações, que eu assisti sua live com a Paty e foi fantástica, assim, então vamos trazer para cá todas aquelas informações, né? Certo. Doutora Ula, você é médica dermatologista, já é médica Uhum. do protocolo Coimbra há quantos anos? Eu fiz o treinamento em 2016. Então, quase 4 anos. Acho que 4 anos. 4 anos. Isso. 4 anos, isso. Doutora Isso. Ula, você quer contar um pouquinho pra gente, assim, como é que você se interessou pela vitamina D a ponto de decidir tratar seus pacientes com as altas doses, com o protocolo? Então, Aninha, eu vou contar um pouquinho lá do começo. Eu fiz minha formação com um pensamento bem ortodoxo, eu era bem academicista, Uhum. e aí levei, no primeiro momento de dermatologia, eu fiz formação plena em estética, que eu saí do país fazendo na Argentina, e lá é um berço, né, de estética. Fiz essa formação, depois migrei para a área de clínica mesmo, de dermatologia, levei 3 anos, quase 4, uns 4 anos operando, muito interessada por tumor, fazendo cirurgia de tumor. Hum.
E aí, no meio disso tudo, eu descobri a longevidade saudável, essa medicina ortomolecular, integrativa. Sim, Fiz formação em fisiologia hormonal e lá dentro, pelas mãos do doutor Ítalo Rachid, eu conheci a vitamina D. sim. E dentro do universo da vitamina D, doutor Cícero explode, né? Assim, ele é A o centro estrela de... maior. É a estrela maior e eu comecei a sonhar de participar da vida dessa estrela, me inscrevi e fiquei aguardando ser Uhum. chamada, que fui chamada até rápido para os parâmetros de seleção dele e me encantei, né? E passei aquele momento muito forte com ele, que ele é uma pessoa forte, Muito, muito. muito séria, Muito né? conhecimento, Muito nossa. conhecimento, muito séria, Uhum. muito academicista extremamente, e foi um dos treinamentos que eu fiz na vida mais intensos. E Ai, que saí de lá cheia de conhecimento, cheia de medo também, né? Porque de era algo, praticar algo tão diferente, né? era um universo novo que se descortinava ali. Me lembro que os primeiros pacientes eu pedia para me ligar toda semana, dava meu telefone, me liga, me liga, me liga, ligava para saber como é que estavam. Sim, é E normal, aí, né, doutora Ula? Porque é algo é, assim, tão, não é ortodoxo, né? Não tem livros, não tem uhum, lugar nenhum. Então, eu acho que essa preocupação dos médicos é muito normal, né? pertinente, né? Muito Inclusive. pertinente. E aí eu comecei a me debruçar sobre isso e estudar, assim, ontem mesmo eu fui dormir quase meia-noite estudando, porque toda semana é um desafio novo, uma doença nova, sai muito do que a gente conhece. Eu tenho uns 5 casos aí na filinha para publicação, que também está atrasado. Oh, que Um deles só tem maravilha. 3 no mundo, né? O meu vai ser o quarto. Hum. Então é inesgotável, Ah, e é sim, tenso, porque é sim. muita informação. A gente tem que estar Doutora Ula, sempre estudando. desses casos para publicação, tem algum que tem relação com a vitamina D? Todos responderam a Todos. vitamina D Que plenamente. notícia ótima, doutora São Ula. casos assim muito interessantes. Tem o Passanagi Tânia, que é um médico, que é uma Hum. doença muscular importantíssima. Ele respondeu 100% plenamente. Tem o Cutis Lacha, que também é raríssimo. Uma paciente queridíssima que desligou a doença. Que maravilha! Tem- Nossa, e o que a gente mais precisa são publicações, né? Sobre o porque quando eu protocolo. encontrei eles, eu não tinha nada para estudar. Sim. Nisso, assim, foi uma dificuldade muito grande achar referência e a gente fica na obrigação de oferecer isso para a sociedade, para a comunidade científica, né? Uhum, claro. Então, o doutor Josélio, que é um querido, é um professor, é um mestre, um pós-doutorado em reumatologia daqui de Salvador, Uhum, coordenador de mestrado da UFBA, me convidou para a gente publicar junto. E eu sim. estou tentando aqui achar um horáriozinho na agenda e para Oh, escrever isso. que maravilha, essa é uma notícia É, ótima, doutora Ula. Nossa, a gente precisa uhum, muito de publicações no protocolo. Então, muito bom muito, muito. saber. Eu acho que Doutora, falta, uhum. falta muito, porque é o que todo mundo, as primeiras perguntas que a gente recebe é onde estão os estudos? Cadê os estudos? É o que as pessoas querem, né, para se sentir seguras. E Não, mesmo os os estudos médicos, estão lá, né, Aninha? Os estudos estão lá. Oh, ah, entrou, sim, querido. Assim, mais de 150 mil trabalhos ah, publicados com sim, os sobre a vitamina benefícios, D, muitos, né? é, Mas sobre o o protocolo específico, protocolo. a gente precisa, né? Muito bom, Exatamente. adorei a notícia. Uhum. Doutora Ula, e assim, na sua prática, todas as doenças dermatológicas autoimunes, né, que têm um fundo autoimune, elas têm benefícios com o protocolo? Eu nunca tive um fracasso pleno com o protocolo Hum, Coimbra, exceto 2 pacientes que eu precisei tirar porque eu penso que eles se enquadram naqueles 2% da população. Oi, Carlinhos Baima, lindo. Eu penso que eles se enquadram naqueles 2% da população que não responde à vitamina D. Eu tratei por um ano, sim. pacientes disciplinados e, e não responderam. Uma, inclusive, era artrite reumatoide, não era nem doença dermatológica. Das Uhum. doenças dermatológicas, algumas respondem com mais rapidez, outras são mais difíceis. Como, por exemplo, a psoríase responde muito mais rápido do que o vitiligo. Dentro da complexidade do vitiligo, o Hum. Hashimoto
que está muito associado, e acontece de a gente receber muito paciente já com autoanticorpos contra a tireoide, né? Que é Sim. o casadinho do vitiligo. Geralmente, paciente com vitiligo tem Hashimoto. Tem que vigiar muito a tireoide, tem uma afinidade grande. Então, assim, nos meus pacientes, eu consigo ver os autoanticorpos contra a tireoide baixarem mais rápido do que a pele repigmenta, Sim. né? O vitiligo é um grande desafio para mim hoje, bastante grande. Você acha que, E assim, talvez a doença mais difícil, a que demore mais para ter respostas, ou mais dificuldade? acho a maior Vitiligo? dificuldade que eu encontro hoje é com o vitiligo. É o Sim. maior desafio. Doutor, Porque, como eu tinha explicado, eu vou até ser repetitiva aqui, mas é importante a gente falar, sim, sim. porque o vitiligo, a célula envolvida na resposta imune, o melanócito, que pigmenta a pele, ele também está envolvido na resposta imune. Ele vai lá, ele pigmenta, mas ele vai lá defender a pele. Então, ele está na desordem do sistema autoimune, ele está lá misturado. Ele faz parte da doença, mas ele Dos ajuda a dois. defender. Ele É pigmenta e complexo. defende a gente. Sim. Então, eu penso que tem alguma coisa aí que retrasa muito essa resposta. Sim, talvez Demora. algo mais seja necessário, né? A vitamina Tem D é alguma só coisa parte aí. da solução. Isso. Tem alguma coisa aí a mais. Sim. Doutora Ula, agora sim, no grupo do Facebook, que já tem mais de 80 mil pessoas, né? Não, aquilo não para de crescer. A doença mais comum é a esclerose múltipla, mas a dermatite atópica está ali, né? Está quase alcançando. Cada vez mais pacientes, e assim, muita gente entrando com dermatite atópica. E eu vou perguntar da resposta, mas eu quero fazer uma perguntinha antes, porque é, assim, uma das dúvidas mais frequentes no grupo. Como é que os pacientes de dermatite atópica, qual a sua recomendação? Como é que eles mantêm a pele bem hidratada? Tanto os que fazem o protocolo, quanto os que não fazem. Porque a dúvida mais comum que a gente tem, Sim, e muita gente fala coisas que às vezes a gente fica com medo de deixar lá e não sabe se vai ajudar ou vai fazer piorar, né? Porque tem tudo que é assim, indicação. Então, fala pra gente, que aí a gente já tem essa respostinha para colocar para eles. quando você falou assim das doenças de pele que o que mais me desafiam, eu ia complementar com a dermatite atópica, porque, gente, parece que eu sou a rainha da dermatite atópica, vem tudo pra mim. Não, Assim, tem muito, ai meu doutora. Deus do Tem céu. muito, muito. Não, e a gente luta muito junto dentro do protocolo, eu e os colegas todos, a gente Sim. troca muita informação. Uhum. E eu, por conta dessa demanda aqui, que os meninos acabam que tem muito, né? De fato é isso. Sim. É uma das coisas que eu mais tenho estudado ultimamente. E é muito pertinente essa questão da hidratação, porque uma das deficiências do atópico é a barreira dermoepidérmica, que ela é ineficiente, ela não segura água. E Sim. por ela não segurar água, ela ser extremamente seca, ela coça muito, a pele xerótica. Então a coceira vem muito da desidratação da pele, e a desidratação da pele com a coceira é que é responsável pelas infecções recorrentes. Então, se a gente conseguir uma boa hidratação da pele, a gente vai evitar Diminui as feridas, né? a coceira, Imagina. as feridas, isso tudo. Sim. O doente da dermatite atópica, ele mesmo tratado pelo protocolo Coimbra, mesmo ele não tendo mais autoanticorpos ali contra a pele dele, dificilmente ele vai ter essa barreira lipídica perfeita. Vai conseguir produzir o óleo necessário para poder prender essa hidratação na pele. Então, toda a vida ele vai ter que hidratar muito. Certo. A hidratação somente com o hidratante, o creme, não é eficiente. Então, o que é o ideal? Aquele banhozinho rápido. Essa semana eu fui premiada, uma paciente minha querida, desenvolveu um sabonete maravilhoso. Eu vou partilhar aí depois com você. Ela rala o sabonete granado, coloca óleo de coco e já vai hidratando no banho. Então, o ideal seria o banhozinho rápido, Sim. morninho para frio, sabonete só que axila, virilha, os pés, né? Não passa E muito, né, na pele. não, de jeito nenhum. Tirar que gordura. O paciente dermatite não tem gordura. Então, saiu do banho, nos primeiros 3 minutos, untar a pele com a barreira. O que eu prescrevo sempre, eu desenvolvi um tópico que é com vitamina D em alta dose, o óleo com vitamina D em alta dose, óleo de abacate ou semente de uva,
com cold cream dentro, que é um creme calmante da pele. Então, saiu do banho ali, unta aquilo ali para prender a hidratação. E ao longo do dia vai hidratando com aqueles cremes que a indústria farmacêutica faz muito bem, o Nutriol, o Cetaphil, sempre cremes paratópicos, nunca com cheiro, né? Sim. Então, O no que é um grupo, a problema. gente vê muitas recomendações assim, óleo de coco, óleo de girassol, óleo, e a gente não sabe se todos são bons para a pessoa passar. Porque você fala Eu, agora, abacate e uva. A gente nunca sabe se vai prejudicar mais ou não, aí a gente acaba encerrando os posts. Eles podem usar óleo de coco, coco, outro tipo de óleo? A Ediane perguntou: banho não hidrata? Não, baixinha, banho desidrata muito. Banho tira toda O banho tira tudo. gordurinha que a gente tem. É O óleo de coco é fantástico. O ótimo. óleo de coco dos óleos é o que tem a partícula menorzinha que mais consegue entrar no sentido da hidratação. Ai, que bom. Maravilhoso o óleo de Hum, coco. Algumas farmácias conseguem desenvolver sem um cheiro muito forte, né? Porque é uma dificuldade que a gente tem. Porque nem todo mundo gosta. Eu amo o cheiro de óleo de coco, mas nem todo mundo gosta. sim. Então, sim, pode manipular com óleo de coco, mas o óleo de coco da Copra, né? Aquele óleo de coco comestível. Tem. Não óleo de coco de indústria cosmética, que a gente usa no cabelo cheirosinho, não. Assim, não. Sim, tem que ser o de consumo. Tudo que a gente passa na pele deveria ser coisa que a gente pode comer. Eu repito sempre isso, falo para todos os meus pacientes. Se a gente puder usar na pele ativo comestível, é o Uhum. ideal, porque agride menos, é bem recebido. Lembrar que a gente tem de superfície de pele um estádio de futebol. Não, E exagero, vai mas assim, absorver, é né? muita superfície de absorção. É o que a Sim. gente. Por isso que é super difícil e o maior desafio que eu tenho hoje é receber paciente de colega usando corticoide tópico em dermatite atópica. Hum. Aí eu já começo a chorar, Aninha, porque quando tirar, vai fazer rebote. E vai fazer rebote de pele, porque usou aquele tempo todo, suprime a adrenal, ele não Uhum. produz o próprio cortisol. Aí o paciente vai ter crise, inflama, infecciona, é um horror. E Eles geralmente já é o sabem. que é recomendado, né? Os médicos convencionais. É só corticoide. Muito Só. triste. Não, hoje eu atendi uma paciente linda, uma querida do sul, branquinha do olhinho claro, com dermatite atópica muito importante, que usou a vida inteira corticoide de alta potência na face, gente. Hum. Oh, meu Deus, dá tanta pena, assim, é um absurdo. Porque mesmo que a classe dos colegas de dermatologia não saibam, ainda não tenham acesso ao benefício da vitamina D, a gente já sabe da vida inteira que não se usa corticoide fluorado na face, No rosto, sim. no rosto. Então, assim, né, É complicado, para né? mim, é o meu desespero é quando vem o uso de corticoide. Doutora Oli, já que a gente está falando da dermatite, ela tem uma boa resposta com o protocolo? Porque a gente vê casos que respondem muito rápido, mas outros que as pessoas passam alguns meses e ainda não tem melhoras, não tem melhoras. Então, Eu tenho um paciente de dermatite atópica que respondeu, desligou a doença com 45 dias. então maravilha. Agora, o grande desafio da pele, Ana, é porque a emoção está absurdamente ligada à pele. Ah, eu tinha uma pergunta aqui sobre É isso. muito, é assim, tem uma fala muito linda e muito antiga que fala assim, eu estou sentindo isso, estou à flor da Cor pele. da pele, sim. Então, assim, o paciente que se mantém com níveis altos de estresse demora muito, é muito difícil. Assim, estreitamente relacionado ao perfil emocional do paciente, a resposta. Sim. Totalmente. Isso é para todas as doenças autoimunes, né? Mais as de pele. Eu sei, meu irmão tem psoríase, ele também toma altas doses de vitamina D, super controlada. Mas eu me lembro quando ele foi diagnosticado, ele foi em um médico e o médico falou para ele que era muito ligado ao estado emocional, que tudo que se manifesta na pele são palavras não ditas, né? Eu achei Olha que tão linda. bonito aquilo, Forte. Uhum, uhum. tão verdadeiro, né? Então, eu acho que talvez as de pele realmente tenham ainda uma relação mais íntima com esse estado emocional, né? Que aflora na pele. Né? Muito, 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 muito. Então, assim, quando a gente consegue um equilíbrio do paciente, é rápido, é bem rápido o resultado. Sim. Os Bem rápido. casos mais demorados, então, são ligados ao Pacientes estresse, são ao pacientes emocional. persistentemente estressados,
É aquele paciente que tem o perfil é, que fica antecipando os problemas, Ansioso. Sim, ansioso. isso. Então, assim, no último ano, eu tenho, assim, eu detesto remédio, mas eu tenho buscado muito essa questão emocional e tenho prescrito é, antidepressivo para os pacientes. E estou tendo uma resposta melhor, você sabe, Ana? Ai, que bom, doutora Porque Lu. o que é que eu penso? Eu não gostaria que eles usassem a vida inteira, mas se eu usar durante o início do tratamento e a doença desligar e depois tirar, eles não vão ter também, talvez, o gatilho da doença para Sim, sim. se manterem Eu nessa acho que situação. tudo é válido para ter esse controle emocional. Eu uso antidepressivo e eu uso desde o meu diagnóstico. Só que assim, a dose foi diminuindo. Agora eu tenho uma dose assim quase mínima. Talvez eu pudesse até parar. Mas para mim foi essencial, no início do diagnóstico, principalmente, né? Me tirou daquele quadro de ansiedade. Tudo bem aí na Uhum. luz? Não, é que agora meu marido apagou aqui, a luz ficou escura. Pronto. Então, eu acho assim que desde que consiga tirar o paciente, principalmente quando ele está em crise, no início, que eu acho mais difícil. Depois que a pessoa começa a melhorar, é mais fácil a gente se equilibrar, né? Mas quando a É. doença está aflorada, assim, é tão difícil conseguir controlar a ansiedade. Eu E acho um que tudo paciente que com ajuda é dermatite válido. atópica, Aninha, que se coça a noite inteira, não dorme, como pode ter um equilíbrio, gente? Não, É não muito dá. sofrimento. Terrível, terrível. Doutora Ula, e sobre as doenças que não são autoimunes? Porque no grupo a gente já viu alguns relatos. Teve um relato de ictiose, que acho que é uma síndrome genética de pele, de melhoras. Você viu no seu consultório assim, algum benefício para doenças que não são Fora do autoimunes? padrão. Uhum. Eu tive um caso que foi um mal de Meleda, que é uma disfunção da produção de queratinócitos na pele, que faz um espessamento palmo plantar importantíssimo, a descamação, que o paciente teve um resultado muito bom. Mas assim, eu não encorajo, sabe, Ana, Sim, a crença de que vai resolver. Alguns sim. pacientes eu trato e sempre tem algum benefício, porque só de estar em insuficiência de vitamina D há algum benefício para a Tem saúde do alguma melhora? paciente. Isso, isso. É isso, mas eu não tenho nada Nenhuma referência. muito rico para te dizer em relação à doença que não. As doenças psiquiátricas, depressão tem uma resposta boa. Eu Com tenho uma protocolo? paciente, eu tenho uma paciente de Belo Horizonte, Graça, não sei se ela está vendo, amo minha querida, que ela teve uma depressão durante 20 anos da vida dela, que ela teve dificuldade de criar os filhos, etc. Quando ela descobriu a vitamina D, ela acordou para a vida. Ela tinha uma disfunção tireoidiana também, que me remete a pensar que era uma. Não era só a vitamina D, mas ela tem uma vida plena hoje, Que voltou a maravilha. trabalhar. A vitamina D, ela afeta tudo, né, doutora Ola, no nosso organismo. É, Então, porque a área límbica, ela tem uma afinidade. A vitamina D tem é cheio de receptor no sistema nervoso central e na uhum, área da emoção, né? sim. Os nossos pacientes TEA têm um resultado lindíssimo. Esses me emocionam. Tanto que eu não atendo mais criança fora do estado, porque quando a criança entra em crise, eu entro junto, eu falto morrer, porque eu não posso ver a criança. Eu não trato, ainda mais dermatite atópica, que é o que Sim, mais acomete, né? sim. Mas os TEAs eu estou voltando a tratar para oferecer essa oportunidade de. Porque descortina, a criança fala, a criança abraça o pai, a criança vai para a escola, é uma coisa linda. Emocionante, emocionante, doutora Ola. Mas Então, é uma você doença autoimune, trata, né? Mas é uma doença autoimune o autismo. quer entrar no autismo? A gente pode entrar. Quer Não, a falar? gente pode. Não, Porque diga, diga. ah, é, também atende. Em Sim, Belo Horizonte, para as criancinhas, tem o André Lage, eu tenho sempre mandado para ele, e o que ele precisa eu apoio na parte de dermatologia. sim. Então, o autismo é uma doença claramente relacionada à atividade autoimune, ele tem um marcador importantíssimo, que é o aumento dos linfócitos T-help 17. Uhum. E essas crianças têm polimorfismo,
do metiltetrahidrofolato redutase, às vezes o 1 e o 2, depende do grau do polimorfismo, de que foram mães que entraram em gravidez muito em insuficiência de vitamina D, porque a gente não sabia, não é porque é Sim, culpa delas, Deus me livre, não sabiam, e ainda foram medicadas com ácido fólico, né, que piorou muito a ao invés situação do delas, metilfolato, sim. ao invés do metilfolato, e que provocou essa onda absurda de pacientes autistas. Sim. Então, quando eles chegam para a gente, nós temos várias frentes a serem tratadas, né? A gente vai fazer a correção do metilfolato dessa criança, rastrear, ver o grau de resistência que essa criança tem, fazer a reposição de vitamina D, às vezes, pelo menos eu, né? Eu falei nós, mas eu não sei exatamente a experiência dos meninos. Às vezes a criança não tem receptividade para fazer o protocolo, a mãe não dá conta da criança Uhum. com 3, 2 anos de idade fazer. Às vezes As- mudar a alimentação dessas crianças é muito difícil também, né? Porque elas têm o hábito. é, mas elas têm uma restrição alimentar importantíssima que às vezes favorece. Porque elas não gostam muito de comida, elas têm uma Sim, disfunção com a comida, né? Então, se a alimentação de base dessa criança não tiver sido laticínios, a gente consegue fazer o protocolo com ele, mas o desafio é a hidratação, né? ah, tá. Uhum. Para mim, o grande desafio é a hidratação. Então, ao fazer a correção toda dessa criança, do metilfolato, ofertar o metilfolato, as outras vitaminas do grupo B, corrigir todas as vitaminas do grupo B, fazer vitamina D em dose fisiológica. Eu faço sempre a ocitocina, que tem vários estudos também que estão relacionados a um resultado lindo no autismo. Elas abrem os olhos para a vida, é coisa linda, sai da caixinha. Que maravilha, doutora Ula. Então, assim, você Então, trata com a dose fisiológica. É, alguns eu trato com a dose fisiológica, os mais velhos, quando recebem, com- depende muito da família, né? É sim, assim, é um trabalho, eu faço na hora que pede a consulta, eu ligo para a família e explico. Você tem condição de fazer essa dieta, manda as orientações, e aí é um trabalho feito com a família. certo. Depende muito, mas todos se beneficiam, desde dose fisiológica até o protocolo pleno. Você vê, então, a melhora nessas crianças. Todos. Nossa, E esse fantástico. é emocionante, isso é impressionante. Muito emocionante. Nossa, É, assim, relatos que a gente vê de autismo são é, maravilhosos. Fala, meu Deus, que é. descoberta. Porque a gente trata a E família, né, Aninha? A gente trata a claro, família. É a claro. paz da família, a criança alcançar a autonomia dela. É muito lindo. E voltar a se comunicar, e a ter contato, e a brincar. Nossa, é É maravilhoso, maravilhoso. O verdade. protocolo já era uma coisa linda, tomou um rumo ainda mais lindo, depois que começou a tratar o autismo também assim com sucesso. Então, é incrível, doutora Ula. E é bom saber, porque eu nem ia perguntar isso para você, se você tratava crianças autistas. Mas é ótimo, porque sempre a gente tem perguntas, né? Quem trata autismo? Quem Uhum. trata autismo? Então, muito bom saber disso, doutora Ula. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, também que é do grupo, direto, muitos posts sobre as pessoas começam a fazer o protocolo e aí colocam fotos de bolinhas na pele que começam a aparecer. Uhum. Algumas parece aquela queratose pilar, que Sim, eu tenho, sim, né? Que é sim. pele de galinha, que chama aqui nos Estados Unidos. São bem pequenininhas e essa é fácil curar. Eu tenho, eu passo uma loção que o O ácido dermatologista manda. retinóico fica ótimo, vai É, descamando, mantém. some. Aham. Mas algumas são maiores, umas bolinhas maiores. Tem bolinhas Mais de todos os durinhas. tipos, doutora Ula. Aí eu queria perguntar para vocês se a vitamina D ou as altas doses de vitamina D pode provocar algum tipo de bolinhas assim no pé? Pode. Pode? Pode, eu já vi bastante. Inclusive, uma enfermidade de pele chamada granuloma anular está Hum. assim estreitamente relacionada com doses de vitamina D, às vezes até fisiológicas. O, Granuloma vi- anular é bolinhas também ou? não, o granuloma anular é uma lesão anular com as Hum, bordas elevadas, o fundo achatadinho. sim. Ela parece um anelzinho inchado. Ah, sim, Não sim. coça, não dói, mas Hum, assim, às vezes acomete o corpo todo. É muito mais comum no hemisfério norte, não sei te explicar por quê, é relacionado à vitamina D, mas é uma uhum. enfermidade ligada. A queratose pilar, eu tenho muitos casos de paciente com essa queixa de queratose pilar após o Uhum. uso da vitamina D, e às vezes acne.
Porque a gente não pode esquecer que a vitamina D é um hormônio esteroide, Certo. né? Ele tem um potencial de hormônio esteroide. Então, às vezes, ele interfere mesmo e faz acne. Sim. Mas aí a gente trata, a queratose pilar também a gente trata, não tem nada que inviabilize o tratamento É por isso conta que disso, não. É, eu ia perguntar. Então, essas não tem bolinhas ou granuloma, prejuízo dá para tratar? clínico, não tem prejuízo clínico algum. Ah, Nem o ok. granuloma anular tem prejuízo clínico, porque ele é autolimitado, você diminui a dose ou tira e acabou. Certo. E foi embora. E tem alguma explicação, doutora Ola, por que que a vitamina D causa essas Porque ela é um bolinhas? hormônio esteroide. É Ela é isso? um hormônio esteroide. Sim. Se a gente usar, por exemplo, no caso da acne, né? Em relação ao granuloma anular, Ana, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque o granuloma anular é uma enfermidade autoimune. Eu não sei porque a vitamina D causa granuloma anular. Não sei te Olha que explicar. é um Mas mistério. é um mistério. Mas a acne é uma hiperestimulação de glândula sebácea mesmo, Sim, pelo fator androgênico da certo, vitamina D, certo. né? Em numa dose alta como essa. Mas não tem nada com que se preocupar, então, né? As pessoas Não, não é intoxicação, não é excesso saindo pela pele, como já tive paciente e perguntando, não vai é, causar esses, prejuízo, esses dias uma redução mãe da obesidade. perguntou se podia ser bolinhas de cálcio. Não, de jeito Não. nenhum. As bolinhas de cálcio são bolinhas. A extrusão do cálcio pela pele é Hum, uma das síndromes causadas na esclerodermia sistêmica. sim. Esses pacientes, eles expelem o cálcio pela pele na E esclerodermia causa o sistêmica. enrijecimento. Sim, sim. Mas mesmo nesses pacientes, eu comecei o protocolo com muito medo de fazer altas doses de vitamina D nesses pacientes, justo porque isso é um distúrbio do metabolismo do cálcio. O cálcio não tem que estar saindo pela pele, né? É um distúrbio, então eu tinha medo de fazer altas doses nesses pacientes e causar doença renal. Hum. Mas não houve nenhuma diferença, nenhuma alteração na função renal, nem nada desse paciente em relação ao protocolo Coimbra. Eles respondem bem também, né, doutora Ula? Esclerose sistêmica. Esclerose sistêmica responde bem, mas ela pede, ela merece uma reposição alta de vitamina E também. Ah, sim. Por quê? É pela pele. É por causa a esclerose sistêmica é uma hiperprodução de colágeno e a vitamina E ela quebra essas fibras de colágeno, então ela amolece as placas e evita a formação e o endurecimento da pele, porque vai marmorizando, né? Sim, sim. Assim, é uma doença assim, que o paciente sofre muito. É muito grave, né? E quando Muito ela é sistêmica nos órgãos internos, pulmão, esôfago, então é uma doença isso, assim que isso. precisa de muita atenção. Sim. Doutora Ula, eu vou fazer uma última pergunta do grupo. Porque aí eu vou pegar esses clipezinhos e a gente já vai usar lá para resposta, já vai ficar tudo Tá, respondido. E eu sei que você já falou disso na live com a Paty, então eu já sei a resposta, mas eu quero para pegar o clipezinho, que é, as consequências mais comuns do uso da vitamina D que a gente vê no grupo. São as bolinhas e queda uhum. de cabelo. Pela Por mesma razão, a queda de quê? cabelo Sim. é um hormônio esteroide e Hum, pessoas que têm histórico familiar de calvície androgenética, ou seja, calvície familiar, mães e tias calvas, elas têm muito receptor na parte é, frontal do cabelo, na parte da calvície que a gente vê mesmo, de isso. DHT, Uhum. de um hormônio que a testosterona ele se transforma nesse hormônio e vai lá e derruba o pelo. Por isso que calvície é algo genético e familiar. Então, pessoas Sim. que têm uma tendência à calvície androgenética podem ter perda de cabelo com o protocolo Coimbra às altas doses de vitamina D, porque ela é androgênico também. Então, ela vai lá no lugar onde a testosterona tinha que chegar e também chega, e parece que ela derruba o cabelo pelo mesmo sentido. Mas Ah, também tem recurso. é isso que eu ia perguntar. Tem algo a ser É, feito nesses Tem casos? recurso, a gente está tentando e usando no grupo inibidores de DHT, Hum, pode usar um hormônio, uma medicação antiandrogênica, como espironolactona. Então, tem alguns recursos que a gente vai aplicando para não precisar parar o protocolo por conta certo, disso.
Certo, ah, é tá? bom saber, ótimo. Doutora Ula, sobre a dermatite herpetiforme, que é uma dermatite, acho que é ligada à doença celíaca, né? As pessoas não podem consumir glúten. Tem Sim. resposta boa com o protocolo? Engraçado, ainda não tenho nenhum paciente de dermatite. Eu não Não. tinha nenhum paciente de dermatite herpetiforme. Uhum. Até recente. Eu não tenho uma experiência larga, mas a lógica da doença é a mesma coisa. Então, assim, o glúten, ele não é compulsoriamente retirado no protocolo Coimbra. Os pacientes Isso. respondem bem ao protocolo, apesar do glúten. A retirada do glúten é bem problemática. Ou tira completamente, troca a panela, ou faz tudo. Né? Então, assim, não dá para fazer uma indicação plena para todos de tirar o glúten, mas há benefício importante de tirar o glúten nessas dermatites, na dermatite atópica, responde bem à diminuição importante do glúten, porque é uma proteína extremamente inflamatória Então, aí no intestinal, caso, né? assim, mesmo que só diminuir, né? Porque é isso, não consumir glúten é É dificílimo, como você falou, né? dificílimo. Não ter É. contaminação cruzada, é quase impossível. Mas só Uhum. diminuir nesses casos já Já ajuda. ajuda muito. E o que, que eu falo para os pacientes é diminui o máximo que pode, mas come 2 vezes por semana alguma coisa de glúten. Para você não desensibilizar demais os autoanticorpos, sensibilizar demais o sistema autoimune. Ele pensa que nunca mais vai chegar glúten Ah, ali, que descansa, aí você interessante. joga um pouco de glúten e ele enlouquece de novo. Olha, isso Então, é muito se interessante, doutora Ula. isso não é da minha cabeça, não, isso está Uhum. publicado. Sim, Então, para pacientes não celíacos, para pacientes que não têm uma dermatite que é acionada pelo glúten, para a maioria, então tira o máximo que pode, mas come 2 vezes por semana. Deixar certo. assim um pouquinho no copo, para não dar o susto do glúten Sim. entrando lá e oriçar, como diz o povo aqui na Bahia, o sistema autoimune. Sim, porque Entendeu? tem muitos médicos que falam isso, né? Que se você corta o glúten sem precisar, sem ser celíaco, você corta completamente, você pode vir a desenvolver uma intolerância. Não sei se é verdade ou não, porque você fica muito tempo sem consumir, aí de repente Sim, você consome e sim, de repente o sim. seu Porque organismo não aceita mais. É, porque cerca de 3% da população tem autoanticorpos contra o glúten. Os Sim, outros 97% têm graus de intolerância. Ele não é bom para ninguém. sim. A caseína do leite e o glúten, e o glúten são altamente inflamatórios e ativadores do sistema autoimune da gente. Uhum. Então, se você tira o glúten lá, aí seu organismo fica mais ou menos no equilíbriozinho, aguentando aquele glúten que você come. Aí você tira completamente. Aí uma hora você coloca. Aí vai dar distensão abdominal, diarreia, dor de cabeça, fadiga, Reações. Isso. reações à entrada daquele fator inflamatório que você já tinha tirado da sua vida. Isso. Sim, então. Aconteceu uma coisa fantástica essa semana. Minha mãe é uma pessoa difícil em relação à alimentação, apesar de que ela não é. Ela é uma pessoa disciplinada, mas por causa da pandemia, ela começou a comer doce na pandemia, etc. E o Quem não? triglicérido subiu. Quem não? Subiu, eu falei, dieta, cai na dieta, vai ter que tirar tudo. Ela tinha um intestino super difícil, usa probiótico. Eu trato ela há muito tempo. Essas 2 semanas só que ela retirou o máximo, uma quantidade importante, tirou o pão que ela comia todo dia. Resultado, o intestino funciona até 2 vezes ao dia. Olha que É maravilha. impressionante como é uma proteína inflamatória. É fantástico. Sim. A alimentação realmente faz É uma diferença. tudo. É tudo. É, Nossa, uma diferença imensa. é. Doutora Ula, uma outra pergunta é o melasma. Eu nem sei, melasma não é autoimune, né? Ele Não, não é. responde ao protocolo? Não Não, responde. O não é. melasma Hum, é uma enfermidade assim que a gente vê repetindo em familiares, um distúrbio dos melanócitos, da pigmentação da pele. Tem melasma superficial, médio, profundo, depende. Ele está estreitamente relacionado ao estrogênio. Então, certo. mulheres que usaram pílulas, que tinham predisposição, mulheres que têm predomínio estrogênico, mais gordinhas, elas vão ter melasma. Esse melasma vai estar ali sempre. A gente trata o melasma o ano todo. Tomou um dia de sol, ele aparece todo de Certo, novo. É certo. uma luta o melasma. Então a vitamina D não, Não, não não. ajuda.
até hoje eu não tenho experiência em. Aí a maior dificuldade é o pão no café da manhã. Não consigo substituir alguém falando aqui. Mônica, Então, é o glúten é péssimo para o pãozinho. Covid. Para o Covid eu não sei. Não sei se faz alguma diferença, mas sim, eu nunca deixei de comer glúten, mas realmente, quando eu faço uma dieta, principalmente sem glúten e sem açúcar, para mim o açúcar eu noto ainda mais a diferença. Absurdamente inflamatório. Sim, sim. A gente nota uma grande diferença mesmo na energia, no bem-estar, né? Então, Sim, sim, sim. É, doutora Ola, deixa eu ver aqui, tem tantas perguntas aqui. Ah, sim. É, Edna colocou aqui, então o glúten é péssimo para o Covid. Ela achou a associação aí ótima, porque é inflamatório, né, Ed? Então, inflamatório é mais uma inflamação, né? isso, Porque isso, o Covid, o problema do Covid é a inflamação, né? Que ele causa, isso. a cascata de citocinas e tudo mais. Então, sim, Ô, mais Aninha, eu uma queria falar inflamação. uma coisa hoje, porque eu acabei fazendo uma reunião com uma empresa de tecnologia médica, em Hum, relação aos lasers, e eu queria falar, porque assim, às vezes me dói muito hum, a gente tratar o paciente autoimune como um doentinho a vida toda. sim. Porque assim, eu tenho pacientes lindíssimas, pessoas geralmente adulto jovem, né, assim, com a vida plena, com os maridos jovens e sofrendo porque não pode fazer procedimento, né? Querendo ter uma vida plena. E Sim. assim, e eu faço um desaconselhamento muito claro de preenchedores, de botox. Você não pode. O paciente autoimune não pode fazer isso de jeito nenhum. Síndrome de Ásia, né, doutora? Síndrome EJA, Nossa É, Senhora, este mês hum, é, a- eu indiquei a retirada de prótese de uma paciente por conta ela desenvolveu até sarcoidose por conta nossa, da prótese mamária. É uma síndrome classificada, é uma entidade mesmo. sim. Então, eu estou estudando e me dedicando muito a tratamento estético para paciente autoimune. Então, assim, o laser, a coisa mais linda, plasma rico em plaquetas. Então, Hum, eu vou ter novidades aí para explicar, para dizer para as ótimo. meninas, para elas buscarem de tratamentos fisiológicos para o embelezamento, que E a gente elas também podem, merece, né? claro, a gente merece Poxa, não tudo. é Então, justo, como diz minha filha. pois, pessoal, meninas que estejam interessadas, olha aí, mulherada, É, vamos seguir a doutora Ula, porque, eu tô curiosa, doutora Ula, para essas novidades todas, sua pois publicação, é, estudos. Agora, doutora Ula, já que a gente citou, eu nunca nem tinha falado, então é Asia, né? Vou falar em inglês. síndrome, porque Eu é sempre inglês, né? leio, mas eu É, nunca prestei muita atenção. é. Agora que você falou que eu falei, é a síndrome. Então, o protocolo ajudaria com essa síndrome? Sim, você pode fazer o protocolo Hum, e ter uma resposta, uma amenização, pode até conseguir desligar a doença. sim, É possível você conseguir desligar a doença, porque é uma doença autoimune. sim. Mas ter um corpo estranho ali naquele paciente é sempre vamos dizer assim, Pode ser sempre um gatilho que está ali um pronto para. gatilho. Não, é assim, também é muito difícil a gente pedir para uma paciente tirar uma prótese mamária, né? Muito complicado. Então, o protocolo trata assim e a gente vai levando. Não é comum, o diagnóstico é muito difícil. Às vezes a gente está. Muitos de nós estamos tratando vários pacientes que possam ter esse diagnóstico, mas não estão ainda determinados por isso, porque abre uma artrite reumatoide, há tanta coisa em conjunto, Isso. né? Então, assim, É não há complicado. é complicado pedir para tirar uma prótese mamária de uma mulher, é difícil. Isso. É bem Como eu difícil. tenho esclerose múltipla, eu morro de medo. Mesmo aqueles preenchimentos, assim, eu morro de medo, porque eu falo, eu não sei se vai colocar alguma coisa Não ali. pode, Aninha. Não pode, né? Aqueles preenchimentos são contraindicados. Com Exatamente. gordura, não. Se Hum, você fizer um autoenxerto, tirar a gordurinha da coxa e puser no rosto, porque maravilha. é do seu próprio organismo. É autólogo, né? Plasma rico em plaquetas, esses lasers são fantásticos para Bom saber. bioestímulo. Vamos aguardar. Vamos cuidar. Que bom, doutora. Então, eu tinha uma dúvida sobre isso, assim, que se o protocolo impediria o sistema imunológico de ter essa reação. Mas, na dúvida, eu nunca quis fazer nada, né? Porque É um a gente risco, nunca sabe. É um é um risco. risco. Tatuagem, piercing,
Sim, Às vezes, quando o paciente tem trauma e precisa fazer cirurgia ortopédica, também aqueles pinos, aquele é um negócio complicadíssimo. sim. É Tudo bem pode perigoso. causar uma reação, Tudo, né? tudo pode. Doutora Ula, a gente daqui uns minutinhos vai terminar, mas ainda tem assim, uns 10 minutinhos. Tem algum caso que mais te impressionou, mais te emocionou, assim, que você atendeu, que talvez que você não esperasse tanta melhora? Tem algum caso Tem, assim? tem. É esse caso dessa minha paciente de Minas, que essa é a que eu estou correndo para tentar publicar, inclusive, porque essa publicação vai validar o processo dela contra a Vale, porque foi naquele derrame, as barragens quebraram e Sim, as águas foram contaminadas na região dela, lá em Mariana, por ali, terrível. e ela não bebia água. Uhum. Observe que coisa interessante, ela se banhava com a água e ela desenvolveu uma urticária absurda no corpo. Ela inchava. Hum. E depois, quando aquela urticária cedia, ela tinha cutis laxa, ela abria flacidez absurda, havia um consumo pleno do colágeno naquela parte do corpo. Nossa, Ela perdeu, Ani, assim, ela saiu fisicamente de 40 para uns 70 anos. imagino. Ela Olha, sofreu, olha a ela é uma coisa linda. toxicidade dessa Olha água. que loucura. Ela é uma pessoa lindíssima. Ela é luz. Hum. A gente, assim, não vou te dizer que ela choca fisicamente, só se souber da história. Ela é a coisa mais linda. Sim. Mas ela sofreu muito. E ela ainda chegou para mim com prurido. E que agora não tem mais nenhum. Então, assim, houve mesmo o desligamento da doença dela. Que Né? fantástico, fantástico. Assim que eu publicar esse trabalho, a gente vai divulgar muito, porque aqui no Brasil só tem mais um trabalho publicado sobre a cutis laxa que eu achei relacionado Uhum. à medicação. Sim, Esse caso é o que mais me tocou, assim, que eu sou louca por ele também. Ela é uma pessoa olha, linda, 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 linda. maravilhoso, doutora Ula. Nossa, a gente não vê a hora de ter esses Uhum, estudos e poder ler esses sim. relatos. Muito bom. Doutora Ula, alguém perguntou aqui sobre implante dentário, que a gente estava falando da síndrome de eixo, pode Sim, causar também? muito comum, bem perigoso. A Uhum. Sheila Campos, em Brasília, é uma referência no Brasil em tratamento dentário de doenças autoimunes. Há muita perda dentária em paciente autoimune, Sim. muita perda dentária. Às vezes até pelos remédios convencionais. Os remédios de esclerose múltipla, eles causam. Tem pacientes que perdem todos os dentes, praticamente. Então, As vasculites, né, o problema uhum. de irrigação da gengiva. Então, eu peço muito aos pacientes para terem cuidado com a higiene dos dentes, frequentarem sempre o dentista para tirar tártaro. Tem que ter muito zelo pelos dentes, porque os implantes são bem problemáticos e muitas vezes não funcionam. O paciente imune expulsa o implante Ah, sim, e perde o implante ósseo integrado e ficam com a perda dentária definitiva. certo. Então, É, é outra coisa que talvez não vale a pena para quem tem doença autoimune, é, né? mas não tem jeito, sabe, Aninha? Não dá para ficar sem o dentinho. Só se Né? Eu for acho bem assim lá no fundo que ninguém vê. mas a falta do dente vai interferir na Sim, mastigação, vai dar dor sim, crônica, cefaleia, então tem que repor o dentinho. sim, Mas assim, o cuidado prévio para não ter a perda claro. dentária deve ser feito assim, com E mais aí, zelo do que uma pessoa que não tem doença autoimune. isso. E talvez quem siga o protocolo tenha uma proteção a mais, né? De que as altas doses, talvez os altos níveis de vitamina D impeçam que o sistema imunológico tenha uma reação Sim, exagerada. é para isso o protocolo, né? É para Sim, organizar esse sistema autoimune sim. desordenado e a pessoa funcionar como uma pessoa que normal, Isso, né? isso, Com a exatamente. plenitude. E lembrando, para mim, uma das indicações mais importantes nos polimórficos e pacientes que têm doença autoimune de fazer o protocolo é para que não desenvolvam câncer na terceira idade. Porque se eles têm esse sistema autoimune ineficiente, eles não estão fazendo varredura de célula aberrante, não estão destruindo os tumores que a gente produz todos os dias. Então, Certo. é perigoso ter câncer paciente com desordem do sistema autoimune. Muito perigoso.
Olha aí, mais uma informação, né? É bom Aí. saber. O protocolo, eu acho assim, como a gente tem essa deficiência, essa resistência à vitamina D, você não está tratando só a sua doença autoimune. Você está Não, repondo a vitamina D que você precisa. Essa é a dose que você precisa. Quer dizer, tem muitas outras coisas no seu organismo que dependem dessa dose para funcionar bem, muito. né, doutora U? Anny, é o que eu costumo falar assim, ó, a gente faz essa acrobacia toda, esse Uhum. malabarismo todo para colocar o paciente em suficiência, Sim, que se não fosse, ele não tivesse resistência, esse polimorfismo, essa dificuldade de conversão, eu faria com 10.000. sim, Então, no fim do dia, é só suprir ele do que ele precisa, porque tudo no corpo da gente precisa de vitamina D. isso. Então, o doutor Cícero achou a forma de deixar o paciente em suficiência. É só isso. Agora, requer um malabarismo fisiológico de queimar o juízo, né, da gente. Mas é verdade. A gente pensa altas doses, mas é só a dose que a gente precisa, né? Não são É, altas doses, é a dose que cada paciente que precisa. preci- e o que eu queria chamar a atenção, porque eu tenho muita pergunta de paciente assim, do protocolo, quando eles olham lá os níveis de 25H do colecalciferol séricos, né? A partir de 240 para uma pessoa que não tem polimorfismo seria um nível tóxico. Uhum. Hoje eu recebi a medida de um colega médico com 3.000. Se um colega, um médico que não é do protocolo vir isso, cai duro, morre no chão e mata a Nossa, gente. nossa. Mas o que é que ocorre com ele? Ele não converteu aquele colecalciferol, está tudo desperdiçado, por isso que ele não está intoxicado. Uhum. O que Sim, ele converteu está dentro da célula, em forma de sério. calcitriol, né? Isso, Então, isso. Eu acho que eu ouvi de uma paciente, nem lembro se era do Dr. Baima, talvez fosse do Dr. Baima, que estava quase 4.000, 3.900, acho, era. Então, a assim, meu tem maior de todos foi hoje do meu de paciente de 3.000. 3.000. 3.000. Exatamente, é a dose que cada um precisa, né? É. Doutora Ula, deixa eu ver, temos uns Uhum. minutinhos. Você quer, assim, quais são as suas recomendações, talvez, para os pacientes que estejam começando agora, ou que estejam demorando para ver um resultado? Assim, o que que você diria para esses pacientes que. Tem que ter paciência, porque é uma Uhum. desordem genética que causou uma desordem fisiológica de anos e a gente não está aplicando remédio. A gente está fazendo uma recoordenação plena desse indivíduo, com tireoide, eixo adrenal, vitaminas do complexo B. Então, ele está sendo organizado. Isso leva tempo. É diferente de tomar um antibiótico e passar uma infecção. Então, tem que ter paciência. E esse nível de ansiedade, de estresse, só retarda. Sim, Então, precisa ajudar a gente a ajudá-los. E isso. confiar se chegou ao ponto de fazer o protocolo, entrar com o coração aberto e com confiança. E porque ele pode levar de 3 a 12 meses para desligamento pleno. Uhum. Então, tem que ter paciência, mas no dia a dia ele vai vendo e começa a escutar o corpo e perceber as melhorias no dia a dia e ir criando essa confiança e essa tranquilidade de esperar o resultado. Sim, De um ajuste do corpo inteiro. isso. Ele está Eu todo acho que desajustado quando chega para a gente. acreditar no tratamento é muito importante, né? Então, assim, Sim, eu sempre digo para as pessoas, se informem sobre o tratamento. Né? Assim, entendo que a vitamina D vai fazer no seu corpo, o que ela faz pela imunidade, até comparar o que a vitamina D faz com os remédios convencionais, porque quando a gente entende, é muito mais fácil da gente acreditar no efeito que ela vai ter. Né? Então, claro. assim, eu acho Não muito existe importante. tratamento perfeito na vida, não Não. existe. Não é fácil, pode ter recaída, tudo acontece, não é mágica. E não Sim, serve para 100% das pessoas. Para algumas, o efeito é melhor, para outras é pior. Mas, assim, eu peço para que se escutem e observe no todo o que é que melhorou. Cognição, atenção, sono, intestino, humor, né? Humor é algo que assim, paciente insuficiente melhora muito, fadiga. Então, escuta o corpo e observa os benefícios para ir respirando, esperando o benefício pleno lá no final, isso. né? Às vezes eu vi um dos pacientes no grupo americano falou uma coisa que eu achei excelente, que ele começou a fazer um diário desde o início do protocolo. Ele tem Ah, esclerose que bacana. múltipla. Então, todos os dias ele escrevia. E aí, assim, depois de uns meses que ele foi notar,
quando ele lê meses antes como ele estava, ele lembra o quanto ele estava pior, né? E vários probleminhas que ele tinha que ele não se dava conta. Então, às vezes, é bom também, que às vezes a pessoa está melhorando e nem está percebendo, porque são coisas pequenininhas, né? Pequenininhas, exato. É um recordatório do tratamento. Como a gente faz o Isso, recordatório alimentar, o recordatório, eu percebi que agora eu estou conseguindo estudar mais tempo, eu estou prestando. isso, Então, assim, exatamente. né? Se escutar. Ótimo, doutora Ula. Pois olha, acho que a gente tem um minutinho. Muito obrigada, doutora Ula. Obrigada, Muitas Aninha. informações. Eu vou deixar Uhum. aqui no IGTV